Bem-vindo, bem-vinda a mais um Consulta com a Gi, um programa onde eu respondo as dúvidas dos meus seguidores e das minhas seguidoras que querem reverter o pré-diabetes. Gi, o que é o pré-diabetes? Pré-diabetes é quando a sua glicemia ela está alterada, mas não o suficiente para ser caracterizado como diabetes tipo 2. É como se fosse um alerta, um aviso de que alguma coisa não está indo bem aí no seu corpinho, aí no seu sistema, e você está caminhando em direção ao diabetes, que é uma doença terrível, que pode causar várias complicações renais, na vista, nos nervos periféricos, problemas cardiovasculares. Então, sim, gente, a gente tem que prevenir o diabetes tipo 2, que eu vi uma notícia que a doença deve dobrar aí nos próximos anos. E é muita gente, né, tendo esse problema. E eu tô aqui para ajudar você a não desenvolver o diabetes tipo 2, a não evoluir o seu quadro para o diabetes tipo 2, para que você não se torne dependente de insulina, dependente de remédio e principalmente para que você continue vivendo com qualidade, com prazer, comendo as coisas que você gosta, indo aos lugares que você gosta, para que você tenha saúde e longevidade. Então aproveite esse momento. O programa Consulta com a Gi é uma oportunidade para você que tem várias dúvidas com relação ao pré-diabetes, à alimentação, atividade física, né? Quais são as consequências, enfim, tudo que permeia esse mundo do pré-diabetes e que muitas vezes você vai no médico e não tem essa informação, não tem essa explicação. Ou você acessa o Instagram, o YouTube e encontra ali várias informações desencontradas e pior, informações que amedrontam, que te deixam com insegurança, com medo da comida, com medo, né, de você mesmo. Você acaba achando que o problema é você, não é? E na verdade, o pré-diabetes é uma oportunidade que você tem de mudar algumas coisas na sua vida, na sua rotina, que vão diminuir as chances de você desenvolver o diabetes tipo 2. Então eu tô aqui para te ajudar nesse caminho, para te ajudar no desenvolvimento desses bons hábitos. Perguntaram, né? Gi, pré-diabético pode comer brigadeiro? Gente, pré-diabético pode comer qualquer alimento. Lógico que não vai tomar veneno. E aí, o que acontece? As pessoas acreditam que certos alimentos são veneno e não são. Assim como um brigadeiro não é um veneno. Você pode consumir o brigadeiro desde que você não coloque ali no seu brigadeiro a expectativa dele resolver os seus problemas, não é? Quantas vezes a gente come para aliviar as nossas emoções, aliviar as nossas preocupações? Às vezes a gente come sem estar com fome, né? Ou porque está sobrando. E enquanto eu preparava o brigadeiro para o meu menino, no último dia de aula no colégio deles, o Heitor, o mais velho, veio com a incumbência de levar o doce. É até coincidência, né? Mas enfim, ele tinha que levar o doce do piquenique que eles iam fazer hoje, que eles estão fazendo hoje. E pediram para que ele levasse o brigadeiro. E todas as vezes que tem festinha na escola, eu acabo fazendo brigadeiro. E aí, quando foram dividir a comida ali, diz que as professoras já falaram: o Heitor vai trazer o brigadeiro. Eu acho que eu fui eleita a melhor receita de brigadeiro lá do colégio, porque toda vez eles pedem brigadeiro. Outra vez eles fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro e me pediram de novo para fazer o brigadeiro. E eu não sei se você sabe, eu acho que não, mas eu já fui doceira. Olha, eu fazia balas de coco para vender e fiz muito brigadeiro também. Desde as primeiras festinhas de aniversário dos meus meninos, eu que fiz os brigadeiros. Eu gosto, né? Eu gosto de fazer doces. Até interessante eu trabalhar com isso hoje, porque eu acredito que os doces, eles carregam uma memória afetiva, eles carregam também um sentimento bom. Isso não é ruim, mas a gente não pode extrapolar, né? A gente não pode achar que esse sentimento bom que o doce nos traz
resolva outros problemas da nossa vida. Então a gente fez o brigadeiro ontem, fiz a minha receitinha de brigadeiro. Gi, qual que é a sua receita de brigadeiro? Gente, a tradicional, leite condensado, né? Eu gosto de usar aquela marca que eu acho que ela é mais consistente, ela tem, enfim, uma textura melhor para fazer o brigadeiro. E aí eu coloco uma colher de sopa de margarina, eu acho que a manteiga fica com um gosto muito forte. E coloco também 3 colheres de achocolatado, às vezes é chocolate em pó, ontem era o que tinha aqui, que é o chocolate que as crianças colocam no leite um pouco, e aí eu usei esse achocolatado. E ficou uma delícia o brigadeiro. Só que olha que coisa, né? Enquanto a gente estava fazendo o brigadeiro ali, eu e ele, a gente estava curtindo, a gente deu risada, a gente conversou sobre outras coisas. Então aquele momento em que eu estava fazendo um doce se tornou um momento que vai ficar na memória minha e dele, né, do Heitor, para sempre, eu acho. A gente vai se lembrar como um momento bom. Mas entenda que, apesar de estar em volta de uma receita de doce, de uma sobremesa muito gostosa, a nossa intenção não era estar ali e comer. A nossa intenção estava mesmo em curtir, e a gente dava risada, e a gente foi fazendo os brigadeiros, e a gente terminou a receita. Nós enrolamos os 50 brigadeiros e organizamos no potinho, ele que escolheu onde que ele ia levar. Organizamos as forminhas e nós não comemos nenhum brigadeiro. Age porque não pode ou porque... Não, simplesmente porque a gente não estava com vontade e a gente estava curtindo, a gente estava satisfeito. Tanto eu quanto ele, nós estávamos satisfeitos. E essa satisfação, ela faz com que a gente lide de uma forma melhor com a comida. A gente não usa comida ou doce, ou qualquer que seja outro alimento, para resolver os nossos problemas. Se a gente está triste, a gente conversa, a gente chora, a gente entende por que a gente está triste. Se a gente está ansioso, a gente vai entender por que a gente está ansioso e vai trabalhar essa ansiedade. Se a gente está preocupado, a gente vai entender de onde está vindo essa preocupação, a gente vai trabalhar isso de uma outra forma, que não usando o doce ou a comida. Então, o doce aqui em casa, tanto para mim, quanto para o meu esposo, para o Heitor e para o Martim, nós gostamos de doce, mas ele não nos domina. Os doces, eles não são prioridade na nossa vida. Eles são só doce. Quando você entender, quando você se conhecer, quando você aprender a lidar com os seus sentimentos, com as suas preocupações, com os seus desejos, com as suas alegrias da forma mais adequada, o doce passa a ser só doce. E aí você come um pedaço e você se satisfaz. E esse controle da quantidade não é porque eu falei, Heitor, não pode comer, não pode exagerar, não pode isso, não pode aquilo, doce faz isso. Eu não criei um monstro. Eu não demonizo o doce ou qualquer outro alimento. A gente cuida do resto, a gente cuida do contexto para que o doce ou qualquer outro alimento não seja um problema. A gente trabalha muito mais aqui em casa a gratidão, a satisfação com relação à comida e com relação a outras áreas da nossa vida. A comida é só comida, a gente come pouco, a gente se satisfaz, a gente curte, a gente agradece. Então o doce ele não tem esse peso na nossa vida. O doce ele não nos causa problemas, porque nós comemos com consciência, com tranquilidade. Eles sabem sim, os meus meninos, que o doce é sobremesa. A gente não vai no meio da tarde com fome procurar doce para comer. Isso eu oriento eles. Ó, primeiro vamos aqui escolher o que a gente vai comer e o doce ele é sobremesa. Por que isso? Porque cientificamente eu sei que o açúcar isolado ele dá pico de açúcar. E eles são crianças. Então eles têm uma vida inteira pela frente. Você que talvez esteja com açúcar alterado, talvez nunca ninguém te ensinou isso lá atrás.
que comer o doce isolado no meio da tarde dá pico de açúcar no sangue e sobrecarrega o seu pâncreas. Então imagina você fazendo isso desde a sua infância, desde, sei lá, que seja 10 anos atrás. E aí esse pico de açúcar constantemente vai cansando o seu pâncreas e vai desenvolvendo diabetes. E o exagero também, quando a gente come demais, come muito açúcar, em grande quantidade, também vai sobrecarregar o nosso pâncreas. Outro problema que pode acontecer quando a gente exagera, se o Heitor tivesse falado assim, mamãe, eu como uns 10 brigadeiros, já é exagero. O que pode acontecer se toda vez que tiver brigadeiro ou docinho ele comer 10? Ele vai engordar. E não é assim que acontece? Às vezes pega um pacote de bolacha, come 10 bolachas. Enquanto não vê o fim, não para. Pega um pote de pipoca, come até acabar. Vai comer uma macarronada, come um prato, vê o resto na panela, não vou deixar sobrar. Come exagerado. E aí esses exageros, seja de doce, seja de macarrão, seja de qualquer outro alimento, ele vai te engordar. Você acaba comendo mais calorias do que o seu corpo é capaz de utilizar como fonte de energia. E essa sobra de energia que vem dos alimentos, ela é estocada em gordura no seu corpo. E quando a gente tem muita gordura no nosso corpo, a gente tem o que a gente chama de resistência à insulina. As células de gordura, elas causam resistência à ação da insulina, que é o hormônio que tiraria o açúcar do sangue. Então a insulina, ela não consegue fazer o trabalho dela direito. Então o que a gente tem que fazer? Emagrecer, para quem precisa emagrecer, mas emagrecer do jeito certo. E às vezes a pessoa está até dentro do peso, né? Já não quero mais perder peso. Tá tudo bem. Mesmo assim, talvez você precise emagrecer. Você precisa ganhar peso, mas precisa emagrecer.